A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô gravando aqui mais um áudio. Nesse áudio eu queria esclarecer um assunto que é muito discutido, né? Também entre católicos e protestantes e que muitos negam, né, os acontecimentos. Existem muitas pessoas que abrem a boca, né, e falam daquilo que não sabe, fala mal da igreja dos outros sem nem sequer conhecer a igreja a qual põe os pés, né? E diz, tá dando razão à sua fé, né? Pois nós também fomos chamados para dar razão à nossa, né? Eu também fui chamada para dar razão da nossa fé, né? Tanto que fiz um canal só para isso, para mostrar, né, quem são os verdadeiros mentirosos, os verdadeiros hereges, os verdadeiros filhos do diabo e da serpente, como alguns dizem, né? Tem muitas pessoas que dizem isso da gente, protestante é filho do diabo, filho da serpente, isso, aquilo, outro mentiroso e herege, não conhece nem sequer a história da própria igreja onde põe os pés, né? E se conhece, rejeita, dizendo que é mentira, porque para eles, né, só as pessoas que são do mundo, que fazem o que desagrada a Deus, é que são do diabo. Não, a igreja deles pode fazer tudo o que desagrada a Deus, que ela não vai deixar de ser santa, perfeita e imaculada. Tudo que fala contra a Santa Madre Igreja Católica é mentira, né? Embora seja verdade, né? O que não é de se admirar. Porque se até o que eles fazem hoje a gente vê e eles negam, mesmo a gente vendo e tendo provas claras, imagine o que fez há tempos atrás, que ficou na história e que muitos nem conhecem a história, né? Se o que ela faz hoje, aos olhos do mundo, ela nega, imagine o que ela fez, ela não iria negar, né? Eu queria falar nesse áudio sobre um pouco sobre a Inquisição, trazendo aqui apenas um pequeno resumo, né? Algumas vítimas da Inquisição que foram, não os únicos, mas alguns dos muitos que foram injustiçados, né, pela igreja. E não é todos os detalhes, porque a Inquisição ela percorreu, né, várias partes do mundo durante muito tempo na história. Então foram muitas as vítimas, muito, né, as maneiras de tortura, né, os acontecimentos. Então só é apenas algumas vítimas que eu escolhi falar, né, que muitos negam. Então vamos embora ver se de fato é mentira ou não, né? Algumas vítimas, o que foi que a igreja fez com eles na época da Inquisição e o porquê, né? Vamos falar sobre algumas vítimas da Inquisição. As escrituras, elas são bem claras, né, em dizer que devido à nova aliança feita, né, entre Deus e os homens pelo sangue de Jesus, nenhum ser humano tem autoridade para matar ninguém. Estou dizendo aqui devido à nova aliança, né? Porque se eu não usar a nova aliança, eles vão se utilizar de passagem lá do Antigo Testamento para dizer que pode matar, né? Dentro da lei. Que nós vivemos a graça. E no tempo da graça ninguém pode matar ninguém, porque foi pelos pecadores que Jesus morreu, né? E a própria Escritura comprova, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Que o ser humano não tem autoridade e permissão para matar ninguém. Ó, veja aqui o que diz em Tiago 2:11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago 2:11, né? Ou seja, o que comete adultério é semelhante ao que mata, porque tanto um como o outro serão punidos por Deus. Se não comete adultério, mas mata, faz-se transgressor da lei. E se não mata, mas comete adultério, faz transgressor-se da lei, né? O que também pode ser encontrado em várias passagens bíblicas esse mandamento, não matarás. Como você pode ver depois em Êxodo 20:13, né? Em Êxodo
23:7, Deuteronômio 5:17, Mateus 5:21, Mateus 19:18, Marcos 10:19 e Romanos 3:9. E em toda a Bíblia defende isso, né? Qual o erro? O erro é que para a Igreja Católica Apostólica Romana este mandamento só serve para as pessoas do mundo, né? Só as pessoas do mundo que não pode matar, que não pode roubar, não pode fazer nada disso, porque quando a igreja fez, né, ela não transgrediu nenhum mandamento, né? Para você entender, a Inquisição ela foi muito depois de Jesus. E Jesus pregou o quê? O amor ao próximo, né? Que não devemos matar. No entanto, a igreja ela descartou todos esses mandamentos, inclusive o amor ao próximo, o mandamento que Deus diz não matarás, e ao longo da história ela se utilizou do nome do próprio Deus para perseguir, torturar e matar pessoas. Tanto que as vítimas, ao serem torturadas e mortas, era erguido um crucifixo, né, e pronunciado ali o nome de Deus, para que ficasse bem claro que era em nome de Deus, em nome da fé, que aquelas pessoas estavam sendo torturadas e mortas, quando na verdade as escrituras afirmam, não matarás, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pelo visto eles descartaram esses 2 mandamentos, né? E se utilizaram o tempo todo do nome de Deus para dizer que o que eles estavam fazendo não era errado e que Deus estava dando autoridade para fazer aquilo, mas como? Como que Deus vai dar autoridade para a pessoa fazer aquilo que ele mesmo disse para não fazer, né? Aí já começa a mentira, né? Então eles se utilizaram e eles negam isso. Alguns, né? Alguns da igreja negam, mas outros não negam não. Já tenho conversado com alguns, eles não negam não, eles dizem mesmo, não, a igreja católica matou mesmo, mas foi necessário matar, né? Porque se ela não tivesse matado, ela não seria o que ela é hoje, a igreja maior e mais rica do mundo, né? Pelo visto, os que estão lá dentro não conhecem nem a história da própria igreja, porque tem muitos que estão lá dentro e confessam que a Inquisição aconteceu, né? Que a igreja matou e perseguiu o tanto que pôde, mas os outros negam porque não conhecem a história da própria igreja que vai, né? E para você que não conhece, eu te convido aqui a meditar em apenas algumas vítimas, né? Já que são várias. E o que levou a igreja a perseguir, a torturar e matar alguma delas, né? A injustiça cometeu com elas. Vamos lá? Antes de tudo, que fique bem claro, Jesus Cristo veio o quê? Matar, roubar e destruir? Não, Jesus Cristo disse que o diabo que veio matar, roubar e destruir, que ele veio foi dar vida, né? Tanto a igreja matou, roubou, destruiu e estava servindo a Deus. Jesus Cristo veio pregar foi o amor ao próximo e o perdão, né? Tanto que Jesus não matava nenhum pecador e nem tampouco nenhum incrédulo por não crer nele, como a igreja fazia, né? Matava os pecadores, os incrédulos, todo aquele que não se curvasse diante dela, ela perseguia, torturava e matava, né? A Madalena que Jesus perdoou, a igreja matou diversas queimadas à morte na fogueira. Não perdoava não podia ser adúltera não. Se fosse, a igreja matava. Aí ele se esquece que Madalena era adúltera, era meretriz. E que nem o próprio Deus a julgou e a condenou. Antes ele a perdoou. Pelo visto ele se esqueceu disso, né? Matava os pecadores. Jesus derramou seu sangue para que nenhum pecador tivesse o direito de matar o outro, né? Porque, como ele mesmo disse, atira a primeira pedra daquele que não tem pecado. Você só pode julgar, condenar, torturar, perseguir e matar alguém se você for puro, perfeito, né? E até onde nós sabemos, o único puro, perfeito que existe é Jesus Cristo. E ele não mata, não persegue ninguém, ele dá o perdão. Como ele deu a Madalena, a Zaqueu, a Saulo de Tarso e a tantos outros que a igreja negava o perdão e matava, né? Então vamos falar da Inquisição. Eles negam que a Inquisição existiu, não existiu não, né? E que fique bem claro o seguinte, que durante anos e anos, a Inquisição ela deixou marcas tão profundas e inapagáveis, que embora a igreja tenha tentado apagar todas as marcas, ela não conseguiu, porque a própria história e a própria ciência comprova que a Inquisição ocorreu. Ainda que ela tenha queimado, né, a maioria ou a metade dos livros que comprovava que houve a Inquisição com o nome de vítima e tudo,
mas ela não conseguiu apagar todos os rastros, porque até hoje existem rastros da Inquisição. Até hoje você pode ir em qualquer museu e ver lá os instrumentos de tortura usados para torturar e matar pessoas, né? Pode ir procurar que tem. Tem lá as informaçõezinhas, os lugares onde diversos cristãos foram mortos, tá lá. Tudo lá. Para os incrédulos ir lá e comprovar com seus próprios olhos. E ver se de fato ela não ocorreu. Né? E o que foi a Inquisição? Né? A Santa Inquisição. Até o nome do tribunal é santo. É santo. O tribunal que foi feito para perseguir, torturar e matar pessoas. É santo. Aquele que tortura, persegue e mata é santo. Né? A igreja é santa. Interessante que as pessoas lá do mundo, quando matar alguém, eles são os primeiros a dizer que são demônios. A igreja fez tudo isso e é santa. Só para você ver o tamanho da injustiça e da cegueira desse povo. Deus me livre, defenda. A Santa Inquisição foi o tribunal feito, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana para perseguir, torturar e matar os hereges. Todo aquele que não concordasse com os dogmas e tradições da igreja, né, que não fizesse parte dela, né, era chamado de herege. Né? Herege é todo aquele que não se curvasse diante da igreja, que não aceitasse as mentiras. Todo aquele que não se curvasse diante de boneco sem vida, né? Todo aquele que não carregasse o boneco de vida, sem vida dele nos ombros, né? Que não fizesse parte da igreja é herege. Todo aquele que não concordasse com as mentiras que ela prega é herege, né? Todo mundo é herege. Até para ela, até Jesus Cristo é herege. Porque quando nós utilizamos uma passagem dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo para confrontar a igreja, eles nos chamam de herege. Sendo que o que está escrito ali não foi nós que falamos, foi Jesus. Até Jesus eles chamam de herege, para você ver. Por quê? Porque Jesus ele não é de acordo com nada que é pregado lá. Tanto que a própria Escritura, juntada pela própria igreja, condena tudo que está dentro dela, né? Você pode perceber que os evangelhos não batem de jeito nenhum. Não bate, não bate. Né? Tudo começou com o Papa Gregório IX, em 1233. A Inquisição. Mas antes da Inquisição, houve também perseguições, torturas e mortes de algumas pessoas, algumas seitas que surgiram, né? E que começou a chamar a atenção da igreja. Como, por exemplo, no domínio do Papa Inocêncio III, surgiu os catrios valdenses. Né? E as pessoas estavam saindo da igreja para seguir isso. O que foi que aconteceu? Porque a igreja estava perdendo, né? Então o Papa Inocêncio III deu uma ordem para matar, varrer da França, os cátaros e os valdenses. Foi. Sobre o domínio do Inocêncio III, foi varrido da França. Ele mandou matar, exterminar todos os cátaros e valdenses. O que eles negam e que até as histórias comprovam isso. Qualquer alunozinho de quinta ou oitava série sabe do que eu estou falando, porque está lá no livro da escola dizendo, né? Mas a cegueira é tão grande que eles não veem. Né? Procure saber quem foi o Inocêncio III. Veja se ele foi pastor. Ele foi padre, ele não foi pastor. Ele foi papa, né? Padre, tudo é o mesmo. Pois é. Ele deu uma ordem para mandar matar todos os cátaros valdenses. Porque as pessoas estavam saindo da igreja para seguir eles. Né? E não foi diferente no domínio do Papa Gregório IX. Em 1231, o Papa Gregório IX, devido ao surgimento de algumas seitas, que aos poucos foram ganhando e tirando alguns fiéis da Igreja Católica, né, para impedir a igreja de ser totalmente desconsiderada e abandonada pela fé cristã, né, o Papa ele tomou a iniciativa de proibir e barrar todos que fossem contrários à igreja. Né? Foi por isso que em 1233 o Papa assinalou a bula, um documento, né, que dava direito aos hereges, aquele que não fizesse parte da igreja, de ser torturado e morto. Né? Qualquer pessoa que tivesse qualquer pecado era perseguido, torturado e morto. Né? No tempo da Inquisição havia também a caça das bruxas. Que nem muitas mulheres foram mortas acusadas de bruxa, não foi nem por ser não, foi até ignorância também da igreja, né? Porque qualquer coisinha que eles achassem que tinha a ver com uma bruxa, eles já perseguiam, já torturavam e já matavam, né? Para você entender melhor, no tempo da Inquisição havia caçada às bruxas, né? Aos hereges. Se você saísse de casa, fosse no mercado, né, fosse lá
numa coisa onde vende animal. Comprasse uma galinha preta, levasse para casa para comer, pronto. Você já era perseguido, torturado e morto pela igreja, acusado de quê? De bruxaria, né? Porque uma galinha preta é usada na feitiçaria, então pronto. Porque você comprou uma galinha preta e levou para casa para comer, você já era acusado, torturado e morto, acusado de bruxo, né? Para você ver a ignorância da igreja. Qualquer coisinha, né, que desse brecha, eles já condenavam ali a pessoa. E as principais vítimas dessa bula era isso, né? Bruxas, cientistas, mulheres com conhecimentos medicinais, adúlteras, gays, tudo aquele que não fosse bem visto pela igreja, fosse considerado pecador, herege, né? Que não concordasse com a igreja, não se curvasse diante dela, né? No tempo dessa bula, muitas perseguições foram feitas a pessoas inocentes de propósito, né? Porque as pessoas que elas fossem julgadas pela igreja de qualquer crime, até mesmo se elas negassem, embora elas não tivessem feito nada, a igreja as condenava, né? E muito disso ela pegou muitas pessoas inocentes de propósito, sabendo que era inocente. Porque o documento assinalado pelo Papa Gregório IX, a bula de 1233, dava direito a todo aquele que fosse perseguido pela igreja, se fosse rico, de ter os seus bens apreendidos. Assim, a pessoa ela teria os seus bens apreendidos e toda a riqueza iria para a igreja, né? Você vê, você poderia... O alvo dela era muitas pessoas, as pessoas, a maioria que fossem ricas. Ela sempre acusava de algo, embora não tivesse feito nada, né? Para você entender, vamos lá. Você é uma pessoa que você não é protestante, você não é católico nem nada, né? Você é uma pessoa que tem posse. Você tá lá na sua casa cuidando da sua vida, da sua família. De repente chegava lá os inquisidores na sua casa e acusavam de algo sem você nem saber o que é, né? Aí ele acusava, você negava, né? Por negar e continuar negando, dizendo que você é inocente, não sabia do que ele estava falando, né? Você teria os seus bens apreendidos, porque a bula dava esse direito, né? Sua família ficava sem nada. Se você fosse julgado, condenado e morto, a sua riqueza ficava toda para a igreja, né? Sua mulher, se você tivesse mulher e filhos, ficavam morrendo de fome, porque a riqueza toda ia para a igreja, né? É por isso que a igreja, até hoje, ela é a mais rica do mundo, que a vida inteira ela perseguiu, torturou e matou para poder tirar das pessoas ricas o que elas tinham, né? Como ela fez tanto na Inquisição. Então, e embora a igreja soubesse que você era inocente, ela não estava nem aí. Porque o principal foco dela era os seus bens. Você pode pesquisar que uma das épocas em que a igreja católica mais enriqueceu foi na Inquisição. Porque ela pegou muitas pessoas ricas, né? Levantou falso testemunho, condenando de algo que as pessoas não sabiam nem o que era, né? Ela julgou, ela condenou e trouxe para dentro de si os bens de todos eles, porque a bula assinalada pelo Papa Gregório IX, em 1233, dava direito àquele que fosse perseguido pela igreja de ter os seus bens apreendidos. Para quê? Para ir para o cofre da igreja, né? Então, perseguiu muitas pessoas e tomou para si todos os bens, o que também, né, é uma transgressão dos mandamentos, que diz não roubarás, né? Se você tira de uma pessoa o que ela tem, você está roubando dela, porque ela não está dando, e a igreja tomava para si, né? E muitas de pessoas inocentes, que ela condenava só para poder ter a posse dos bens, porque a bula dava o direito da pessoa que fosse perseguida pela igreja de ter os seus bens apreendidos. Assim, toda a riqueza daquela pessoa ia para os cofres da igreja, né? Para quem quiser saber sobre como ela enriqueceu, foi dessa forma aí. Outra coisa, ainda que você fosse inocente, no momento do interrogatório não adiantava de nada. Ainda que você dissesse que era inocente, ainda que você desse prova, ele lhe condenava e até lhe matava. Era a sua palavra contra dele, você não tinha direito nem de abrir a boca. E no momento que eles estavam ali te interrogando, já começava já as torturas. Você não poderia nem se defender, era a sua palavra contra deles. Porque embora os juízes da Inquisição soubessem que você era inocente, eles não estavam nem aí. Por quê? Porque o foco deles era a tua riqueza, eram os teus bens, né? E somente fazendo aquilo, ela tinha direito de trazer para si os teus bens. Então ela foi de propósito mesmo. Bora começar com algumas vítimas aqui, ó. A Joana d'Arc, a heroína da fé católica, né? Que foi morta pela própria igreja que defendia, né? Por quê? Por inveja,
porque estava sendo mais cultuado do que o Papa, né? Ó, a Joana d'Arc, ela nasceu na França, no ano de 1412. Ela guerreou pela França na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, né? Havia essa disputa entre a França e a Inglaterra e nunca a França tinha ganhado essa batalha. Quando a Joana d'Arc tomou a frente do exército, comandando, a França então venceu a batalha contra a Inglaterra, né? O que fez com que Joana d'Arc passasse a ser muito respeitada e cultuada pelos franceses, né? O que levou à inveja de algumas pessoas. Muitos levantaram falsos contra a Joana. A Joana d'Arc, ela foi morta aos 19 anos de idade, né, acusada pela própria igreja que defendia, a Igreja Católica, de herege e de bruxa. Né. Ela foi queimada viva numa fogueira em praça pública no dia 30 de maio de 1431, acusada de herege e de bruxa, que ela não era nada disso, e a própria igreja já comprovou. Né. A morte dela foi simplesmente por inveja mesmo, mataram ela só por inveja. A Joana d'Arc, ela viveu na época da Inquisição, né? Ela foi contra a igreja, ela contrariou a igreja ao dizer que não concordava com essa perseguição, né? Com até então essa bula assinalada pelo Papa Gregório IX, em que dava direito perseguir, torturar e matar pessoas, né? Ela falou que isso não parecia ser certo, né? Porque uma igreja como defensora, que leva o nome de Deus, né? Que diz servir a Deus, não era bom que fizesse isso. Isso parecia mais coisa do diabo. Joana foi vista como herege para a igreja. Daí já começou, né? Já começou os planos ali de dar um jeito de acabar com ela, né? Mas como acabar com uma mulher que era tão cultuada pelos franceses, né? Para os franceses, ela era considerada quase uma deusa, né? Como enfrentar ali os franceses, né? Que defendiam e que estimavam Joana, né? Então a igreja ela também foi além, e devido Joana d'Arc ter alguns dons que a considerava paranormal, o que era visto pela igreja como coisa do diabo, né? Então a igreja a acusou de bruxa. E embora ela dissesse que não fosse, era a palavra dela contra deles, né? Ela não tinha nada, né? Ainda que fosse, não tinha direito a nada, era a palavra dela contra deles. A deles sempre estava acima, né? E mesmo inocente, sem ter feito nada, Joana, uma jovem de apenas 19 anos de idade, foi queimada viva numa fogueira em praça pública no dia 30 de maio de 1431, pela própria igreja que defendia. O nome dela, da igreja que ela defendia, se chama Igreja Católica Apostólica Romana, que a matou, né? Maior covardia com a moça. O tempo passou e depois de terem matado a moça, morta viva depois de ter matado ela, queimada viva numa fogueira com apenas 19 anos de idade, foram reunidas provas que comprovavam a sua inocência, né? De que ela não era bruxa, né? Então o que foi que a igreja fez? Pediu desculpa. Não, desculpa. Nós cometemos um erro, nós matamos a moça queimada, mas ela não era bruxa não. Pronto, tá resolvido o problema. Joana d'Arc tinha voltado à vida. A igreja continuava a ser santa que ela foi, né? E para tampar o buraco que ela fez, né? Eles então, para ficar bem visto aos olhos da França e das pessoas, né? Para poder as pessoas esquecer o que ela havia feito com a moça, eles beatificaram ela, né? Em 1920, o Papa Bento XV beatificou ela, tornando ela santa e padroeira da França. Para quê? Para não levar sobre os seus ombros a morte de uma moça inocente. Aí pronto, o problema estava resolvido. Hoje, todos os católicos falam de Joana. Pede a intercessão dela, diz que ela é santa,
né? Diz que ela foi morta assim, mas o que eles não sabem é que Joana foi morta, queimada viva, numa fogueira, aos 19 anos de idade, pela própria igreja que ela defendia. Qual o motivo? Inveja. E a própria igreja comprovou isso e pediu desculpa. E a beatificou, considerando ela santa e padroeira da França, simplesmente para cair no esquecimento. O que não vai cair nunca, porque a história está aí. Né? Só quem não sabe de história, que não sabe como foi que ela foi morta. Mas quem conhece a história sabe. Né? Então tá aí. Essa foi uma das vítimas da Inquisição. Né? A moça nunca fez nada de errado. Né? E ela foi condenada a uma das piores mortes do tribunal feito pela igreja, que era a morte na fogueira. Era considerada uma das piores mortes. Né? Porque ao fazer a fogueira, eles faziam com madeira verde, que era para a pessoa não queimar rápido, porque o objetivo era sofrer bem muito. Né? A pessoa tinha que morrer queimada, não poderia morrer com a fumaça, e eles queriam que a pessoa, o máximo possível que a pessoa sofresse era melhor. Por isso eles faziam a fogueira com madeira verde, e eles colocavam um líquido flexível, né? Gás, algo que fizesse pegar fogo ligeiro, para ter certeza que a pessoa sofreria muito e morreria queimada, para não morrer de asfixia, né? Ou seja, para não morrer da fumaça, intoxicado, porque morreria rápido. Então eles faziam isso, para ter certeza que a pessoa morria queimada. Era uma das piores mortes, a morte na fogueira. E diversas pessoas foram mortas nela, né? Mas a igreja ela nunca se arrependeu de nada disso que ela fez, não. Né? Tanto que os diversos pecadores que ela matou, até hoje, ela tem até os dias que ela comemora a morte de cada um. Né? E um desses dias, dessas épocas, é as fogueiras. Né? As fogueiras que a igreja fazia para matar pecadores, mulheres adultas, meretrizes como Maria Madalena, e que mataram a jovem Joana d'Arc. Até hoje eles fazem essa fogueira para relembrar o tanto de pessoas que eles mataram nela. Né? O mês de junho, considerado o mês das fogueiras, as fogueiras da Igreja Católica, né? As fogueiras que tantas pessoas foram mortas nela, né? É apenas uma zombaria, uma lembrança das grandes festas que a igreja fazia, queimando pessoas vivas, né? E que hoje eles têm o maior orgulho de fazer, de relembrar, sem saber que diversas pessoas foram mortas nela, inclusive a jovem Joana d'Arc, de apenas 19 anos de idade. Né? É apenas uma comemoração, uma lembrança. Outro também, que a igreja cometeu a maior injustiça, foi o Galileu Galilei. Né? Um dos maiores e mais brilhantes cientistas que existiu segundo a ciência. Galileu Galilei era físico e astrônomo italiano. Ele nasceu na cidade de Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Galileu ele defendia o heliocentrismo, que também já havia sido defendido por Nicolau Copérnico, por Giordano Bruno, né? E foi por isso que Giordano Bruno foi morto, por defender o heliocentrismo. Galileu defendia isso, o heliocentrismo. Por defender o heliocentrismo, Galileu foi acusado de herege pela igreja, né? Foi ameaçado de tortura e de morte. E foi condenado à prisão perpétua domiciliar aos 70 anos de idade, no dia 22 de junho de 1633, pelo Papa Urbano VIII. Né? Simplesmente por defender o heliocentrismo. Ele não fez nada de errado, ele era um cientista. E o que é o heliocentrismo? O heliocentrismo é a teoria que defende que o Sol é o centro do universo. Essa teoria já havia sido defendida por Nicolau Copérnico e por Giordano Bruno. Inclusive, foi esse o motivo pelo qual Giordano Bruno foi morto queimado numa fogueira pela Igreja Católica, por defender o heliocentrismo. Agora, Galileu também defendia o heliocentrismo. Né? As pesquisas dele, ele concluiu que tanto Nicolau Copérnico como Giordano Bruno tinham razão, que o Sol era o centro do universo, porque na época havia o geocentrismo, defendido por Ptolomeu, o qual foi bem visto e aceito pela igreja. O geocentrismo coloca a Terra como o centro do universo. A igreja aceitou essa teoria, de forma que ela não aceitava que outra teoria confrontasse a teoria do geocentrismo, porque aquilo que a igreja falasse, ainda que não fosse verdade, mas tinha que ser verdade, né?
Ou seja, embora a Terra não fosse o centro do universo, mas se a igreja estava colocando, tinha que ser, né? Então foi por isso que eles condenaram Galileu. A igreja acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Baseado nas escrituras, para ver como eles entendem de Bíblia. Eles nunca souberam e até hoje eles não sabem interpretar a Bíblia, né? Segundo eles, a Terra seria o centro do universo, porque Deus cita várias vezes o nome da Terra, né? Ora, se Deus fala com seres humanos e eles moram na Terra, como é que Deus ia falar do Sol? Se ele sabe que não tem ninguém morando lá, né? Claro que ele ia falar era da Terra, né? Foi por isso que eles concluíram que a Terra era o centro do universo, porque Deus falava da Terra. Mas Deus falava era com os seres humanos moram na Terra, né? No Sol não. Então como é que ele ia falar do Sol, se não tem ninguém morando lá nele? Né? Se não pode nem chegar perto dele que se queima. Né? Então ela concluiu que por causa disso a Terra era o centro do universo. Para ver como eles entendem de Bíblia. Aí eles ficaram com medo do Galileu provar que o Sol era o centro do universo e envergonhar a igreja, né? Então eles chamaram Galileu, atenção, ameaçaram ele de tortura e de morte, caso ele tentasse provar, né? E fizeram um trato com ele, mandaram ele escolher, né? E aí, o que tu vai fazer? Tu vai defender ou tu quer morrer, né? Galileu não era burro, apesar de ter 70 anos de idade, mas era esperto, era um cientista brilhante, né? Galileu aceitou o trato, né? Em que ele tinha que ler um documento várias vezes diante de uma plateia, dizendo que ele era um burro, que ele era um cientista que não sabia de nada, que ele era um velho gaga, né? Que essa história de que o Sol era o centro do universo era da cabeça dele, que a igreja tinha razão, era a Terra. Por quê? Porque se ele não fizesse aquilo, a igreja tinha dito que iria torturar e matar ele. Ele sabia como era as torturas. Ele não queria passar, não, irmão. Como você mesmo, quando descobrir, não vai querer, vai dar razão a ele, né? Porque ele sabia como era as torturas. Ele não queria sentir na pele dele o que os outros sentiram, não. Pois é. E já não contente de ter feito isso, né, de ter injustiçado o cientista, eles ainda condenaram ele à prisão perpétua domiciliar aos 70 anos de idade, né? Galileu morreu preso dentro da própria casa, né? Por quê? Porque ele era bandido? Não. Simplesmente porque ele defendia o que hoje, embora a igreja tentasse negar, e ela nem vai se dar o trabalho de negar, porque a ciência está aí para provar, que o Sol é o centro do universo, né? Qual é o ignorante que vai dizer que a Terra é o centro do universo? Todo mundo sabe que é o Sol, todo mundo sabe que Galileu estava certo e que foi uma injustiça que cometeram com ele, né? E ele não pôde provar, como ele disse, ele não provou, não foi porque ele não poderia provar, não. Como eles abrem a boca para dizer, Galileu não provou porque ele não tinha como provar, ele tinha sim. Porque se ele tinha como descobrir, ele tinha como provar. Mas ele não pode fazer isso porque a igreja mesmo disse que se ele tentasse provar e desmentisse ela, ele seria torturado e morto. Ele não era besta não, para perder a vida dele não, né? Ele não era besta não. É por isso que ele fez tudo que a igreja mandou. Porque ele foi ameaçado de tortura e de morte. Quem é que quer ser torturado e morto? Eu não quero, né? E Galileu não é diferente, né? Como cientista brilhante, ele sabia qual era o melhor para ele. Então tá aí, ele defendia isso. Ele não pôde provar, né? Porque a igreja o ameaçou de tortura e de morte. Ele não pôde ganhar nenhum prêmio, porque a igreja tirou isso dele, né? Só para você ver. Por quê? Porque se a igreja ela faz isso até hoje, né? Até hoje ela faz isso. Os alunos dela são tão obedientes que obedecem. Onde a Bíblia fala que é um, ela põe que é dois e tem que ser dois porque ela está dizendo que é dois. Aí foi isso que ela fez com Galileu. Não, o Sol pode até ser o centro do universo, mas nós estamos colocando a Terra, vai ser a Terra. É assim que eles fazem. Até hoje eles fazem isso. Onde a Bíblia diz que é um, eles colocam que é um dois, né? Aí vai dizer lá por meio da igreja que é um. Não. É dois, mas a Bíblia está dizendo que é um, mas é dois porque a igreja está dizendo, né? Assim foi o que eles fizeram com Galileu. O Sol é o centro do universo, mas eles queriam que era a Terra, então tinha que ser a Terra, né? Foi por isso que eles cometeram essa injustiça aí. E hoje a ciência está aí para comprovar. E considera Galileu um dos maiores e mais brilhantes cientistas, né? Que foi covardemente injustiçado
por não poder provar a teoria e ganhar nenhum prêmio, porque foi ameaçado de tortura e de morte, né? E como se já não bastasse, condenado à prisão domiciliar perpétua aos 70 anos de idade, morreu preso dentro da própria casa, por ser um cientista. Outro cientista que a igreja também matou, antes se eu não me engano, acho que foi antes de Galileu, foi o Giordano Bruno. Por quê? Giordano Bruno, ele foi morto, queimado numa fogueira, pelo mesmo motivo pelo qual, aos 70 anos de idade, Galileu Galileu foi condenado à prisão domiciliar perpétua pela igreja. Giordano Bruno defendia também o heliocentrismo. E como eu já falei, por a Terra não crer que o Sol era o centro do universo, por a igreja não crer que o Sol era o centro do universo, mas crer que era a Terra, né? Eles acusaram o cientista de herege e o mataram também, né? Um grande cientista, queimado vivo numa fogueira, por defender o que hoje está aí, a ciência está aí para provar, né? Está aí para provar. E qualquer ignorante, qualquer pessoa que negar é ignorante, tinha que estudar ciência, para ver se de fato a Terra é o centro do universo, como a igreja dele diz, ou se é o Sol. O Giordano Bruno, ele também foi um grande cientista, que durante toda a sua vida ele lutou pelo sustento de sua visão contra a igreja ao apoiar a visão copernicana. A maioria dos modelos científicos defendidos por Nicolau Copérnico, ele também defendia, inclusive, o heliocentrismo, né? Que até então eram novos na época. Ele acreditava no heliocentrismo, na existência de outros mundos. Isso contrariava a igreja, né? Giordano Bruno, ele foi julgado e condenado à morte na Inquisição pela igreja. Ele foi morto, queimado numa fogueira, assim como Joana d'Arc, por ser um cientista, né? Giordano Bruno, além de defender a teoria de Nicolau Copérnico, que o Sol era o centro do universo, que foi por isso que ele foi morto, por defender o heliocentrismo, ele também defendia que poderia haver possibilidade de existir outros mundos, né? A igreja não concordava com isso, era contrário. Porque ela defendia o geocentrismo. Ela acreditava que a Terra era o centro do universo. E outro que ela não acreditava que existiam outros mundos, porque era contra as escrituras, né? Então, eles o acusaram de herege e mataram o cientista, queimado vivo numa fogueira, né? O Giordano Bruno. Também foi um brilhante cientista. No tempo da Inquisição, não só Giordano Bruno foi morto, mas diversos cientistas foram mortos, porque defendiam coisas que a igreja não era a favor. Tanto que, devido a tantos cientistas terem sido mortos na Inquisição, nessa época a ciência ela deu um grande salto para trás, né? Porque diversos cientistas foram mortos, com ideias brilhantes, que eles nem tiveram oportunidade de mostrar ao povo a ciência, né? E que, devido à morte de muitos deles, a ciência hoje ela poderia estar mais avançada do que ela está, né? Ela poderia estar muito mais avançada. Mas por muitos ter sido mortos, não ter tido a oportunidade de mostrar o seu talento, a sua descoberta, como Giordano Bruno mesmo foi, né? Porque era proibido pela igreja, então a ciência ela ficou para trás, deu um grande salto para trás, só para você ver, né? Tá aí. Condenou o Senhor. Matou uma moça de 19 anos, ela não fez nada. Queimada viva numa fogueira. Condenou um brilhante cientista à prisão domiciliar perpétua dentro da própria casa, aos 70 anos de idade. Simplesmente por ser um cientista. E matou Giordano Bruno também, queimado na fogueira, simplesmente por ser um brilhante cientista, né? Simplesmente porque não acreditava naquilo que ele defendia. Porque ela queria... O que ela dissesse estava dito. Ainda que não fosse, mas tinha que ser. Ela era a dona da verdade. Só ela era a verdade, como até hoje. Ela é a verdade, né? Você pode mostrar até Jesus ali dizendo algo contrariando ela, mas a verdade vem dela. Ela desmente até Jesus. Estou cansado de falar com pessoas e mostrar o que o próprio Senhor Jesus diz e ele diz que é mentira, né? Desmentindo o próprio Senhor Jesus Cristo que ele diz que serve, né? E várias pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas nessa época, né? Também houve a chacina, né? O massacre da noite de São Bartolomeu, que na noite do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572,
a Igreja Católica ela massacrou na França diversos cristãos. Entre eles, foram mortos naquela noite 3.000 protestantes, juntamente com o rei de Navarra, chefe da dinastia dos Huguenotes, né? O rei Henrique. O motivo do massacre foi porque naquela época a igreja ela não permitia, como até hoje ela não permite, amizade entre católicos e protestantes. Até hoje, né? Até hoje ela ela distancia os seus fiéis dos protestantes. O rei Henrique, ele era protestante e ele se apaixonou pela princesa da França, Margarida Lavoisier, né? Valois, que era filha do Henrique II e da Catarina de Médici. Eles eram uma família católica, né? E por a igreja não aceitar esse tipo de união, ela ficou ali perseguindo as duas famílias, né? Com medo de que ele se corrompesse, né? Foi por isso que quando eles comemoravam o noivado, quando eles se casaram, a igreja ela foi lá durante a noite, quando todos estavam dormindo, e matou todos, né? Pegou na maior covardia e matou todos, inclusive o rei Henrique, por ser um protestante. E naquela noite, só de protestante, a igreja matou 3.000, simplesmente por ser e fazer o que nós fazemos hoje, falar de Jesus, né? E ainda diz que ela é santa. Só naquele dia, 3.000 protestantes foram cruelmente, covardemente mortos pela igreja, porque eles foram lá de noite e pegaram eles dormindo, para não ter nem como eles se defenderem, né? Foi uma chacina, um massacre, dizemos assim. Tanto que ficou conhecido como o massacre da noite de São Bartolomeu. O massacre da noite do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572. Né? Em que só naquela noite, além de matar o rei Henrique, por ser um protestante, ela também matou 3.000 protestantes, né? E todos os que se encontravam lá, né? Mas pelo visto, as pessoas que estão aqui abrem a boca para dizer que ela é santa e chamam de Satanás, todos aqueles que estão no mundo que matam, não conhecem a história da própria igreja, né? Mas está aí, está tendo a oportunidade de conhecer agora. Também em uma outra época, a igreja reuniu no máximo 5.000 cristãos. E só num dia, a igreja passou ao fio da espada 5.000 cristãos, 5.000 protestantes. Entre eles, mulheres e crianças, porque ela não tinha pena nem das crianças, né? Inclusive, pouco tempo atrás foi encontrado um mosteiro lá no Vaticano, cheio de ossos de crianças que haviam sido mortos pela igreja. E que a vergonha foi tão tremenda, que nem o jornal, por ser católico, teve coragem de mostrar. Né? Porque quando a vergonha é da igreja dos outros, eles têm coragem de mostrar. Agora, quando é um padre da igreja deles, quando é um papa que comete as abominações que eles cometem lá no Vaticano lá, né? Eles não estão nem aí. Eles dizem que é santo, eles dizem que é mentira. Eles não têm coragem nem sequer de mostrar, né? Como pessoas mesmo foram abusadas, criança, por papas, e que ao dar o testemunho, o Papa ele é tão sem vergonha do jeito que ele disse que aquilo não provava nada, né? Eles estão ali dizendo que tinham sido abusados, não provava nada não, porque não estava vendo, não tinha como provar, né? Então era mentira, né? Quando acontece isso, eles não têm coragem de mostrar não passa no jornal não, só se passar no jornal da Record, né? Que não é católico, mas nos outros eles não mostram. Eles não mostram porque eles não têm coragem. Porque a vergonha é tão grande que eles não têm coragem de mostrar, não. Foi encontrado o mosteiro. Não passou nos jornais, mas estava lá na internet para quem quisesse ver. Né? Nos jornais católicos não passou, como não passa. Quando o Vaticano comete lá as abominações dele, abusando de criança e tudo, não passa não, porque eles não têm coragem de mostrar. A vergonha é tão grande que eles não têm coragem de mostrar. Né? Agora, passa ali no jornal que um pastor abusou da criança para ver se eles não botam, né? Mas quando é da igreja dele, eles não botam, não. Para quê? Porque ela tem que ser sempre santa. O que ela faz tem que ficar debaixo dos panos, né? Mas as escrituras dizem que não há nada encoberto diante de Deus, né? Aquilo que as pessoas, elas cobrem, elas tentam encobrir,
Deus ele faz vir à tona. Porque nada está coberto diante de Deus. Todas as coisas estão patentes e nuas diante dele. E como diz o ditado, a mentira tem perna curta. E ela acaba quando a verdade chega. Né? E se ele diz que não tem medo de dizer a verdade, defende as igrejas, nem tão pouco eu tenho. Né? E a verdade é essa daí. Né? E só um cego é que não percebe. Porque pode estudar a história e ver os rastros da Inquisição, que ainda assim eles continuam dizendo que é mentira, porque é incrédulo. Né? Porque é incrédulo, só crê na mentira e não quer deixar a mentira para acreditar na verdade. Né? Como um dia eu mesma deixei aquela Babilônia lá, toda mentira, aquele poço de lama lá, a qual eu fiz parte dele e tive orgulho de dizer, que hoje eu tenho vergonha de dizer que fiz parte daquele poço de lama lá, daquela assassina lá, meretriz descrita em Apocalipse 18, né, por 23 anos. Lá, em Apocalipse 18 está o destino dela, né, a meretriz embriagada com o sangue dos mártires de Jesus, né, e que a sua punição não dormita, não demora chegar, já está chegando. Porque é promessa. O Senhor prometeu. E eu nunca vi o Senhor prometer nada para não fazer. Né? Nunca vi. Senhor. Hoje ela acusou todos de hereges, de mentirosos. E hoje ela desmente até as escrituras juntadas por ela mesma. Né? Só para você ver. Quantos advogados eles falam que você tem, ele fala que é 2. Quando na verdade a própria Bíblia diz que é só 1. Só para você ver. Aí você acredita que é 2 porque a igreja está dizendo que é 2. Né? Que nem na época do heliocentrismo e geocentrismo. Porque a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, a Terra que tinha que ser o centro do universo. E pronto, e acabou a história. E até hoje ela faz isso. Então tá aí. A verdade é essa daí. E para quem acha que ficou no esquecimento das pessoas. Mas no esquecimento de Deus não ficou não. Né? Não ficou não, porque quem quiser saber a punição tá descrita lá em Apocalipse 18. Né? No cálice que ela vos deu de beber, eu darei a ela em dobro. Né? No cálice que ela deu de beber, os nossos irmãos, quando perseguiu, torturou e matou, tem nada não, o Senhor vai dar em dobro. Quando chegar o tempo, o Senhor vai devolver, o Senhor vai retribuir. Né? Tanto para ela, como para os que estão lá dentro dela. Né? Por isso que ele diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Né? Porque os seus pecados se acumularam a tal ponto de chegar aos céus. Então sai dela, porque quem tiver dentro dela vai pagar pelo que ela fez. É por isso que eu caí fora. E não faço empenho de voltar não. Né? Faço empenho de voltar não. Porque o Senhor diz, quem tiver dentro dela, quando o chicote de fogo vier por lombo dela, também vai meter no espinhaço quem tiver dentro. É por isso que eu não faço empenho de voltar para lá, não. Porque eu não quero pegar chicote no lombo. Né? Então tá aí. Verdade é essa daí. Né? E só quem é cego não enxerga. E se você não conhecia, não sabia, tem a oportunidade de conhecer. Né? Crê nela. Crê nela. Porque a fé consiste em crer para ver. E não em ver para crer, como eles ensinam. Né? Porque o Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Mas aqueles que esperam crer para ver, esses o Senhor não diz ser bem-aventurado. Né? Então tá aí. Tem autoridade para falar. Já fui de lá, comprava mais, fiz promessas, tinha padroeiros. Tenho 2 filhos batizados na igreja. Né? Saí de lá faz 2 anos. E não me arrependo por nenhum minuto. Me arrependo de ter sido lá por 23 anos. Porque não conhecia a história. Não sabia nada de Bíblia nem de história. Né? Então não me arrependo não. Então tá aí. Medita aí nessa verdade aí. Acredita se quiser. Né? Acredita se quiser. Não espera Jesus vir para te dizer não. Para tudo que a gente está pregando e dizendo, ele confirmar não. Porque isso nós sabemos que ele vai fazer. Né? Mas aí não vai adiantar nada não.
Porque ele disse que tem que crer agora, não é depois de ver ele, não. Né? Tem que crer no que ele diz é agora, não é depois quando ele vier, não. Que aí não vai adiantar, não. Pensa nisso.